Boa noite a todos. Eu sou a Laurihane, sou aluna do 8º período de enfermagem. Vim apresentar um pré-projeto do meu TCC, que é com o título da incidência de sífilis gestacional e a importância do enfermeiro na prevenção, no diagnóstico e no tratamento. Fui orientada pela professora Alessandra e co-orientada pela professora Aniele. A introdução. A sífilis, ela é uma doença, né, um agravo que assusta a humanidade ao longo da sua história. As duas guerras mundiais foram decisivas para a disseminação da doença e os estudos sobre o surgimento da sífilis apontam que a aparição da doença aconteceu na América, na África e na Ásia e foi percebida pela presença de mudanças ósseas que foram de origens sifilíticas, achados em torno de 1940. Entretanto, uma década após o início desse tratamento com o uso da penicilina, né, a incidência de sífilis diminuiu até quase a sua erradicação. E nos últimos anos, a sífilis passou a ser considerada uma doença reemergente, né, que vem novamente alcançando grandes proporções com o aumento da sua incidência, né? E hoje ela é uma doença de notificação compulsória no Brasil. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, 1,4 milhões de gestantes em todo o planeta foram detectadas com sífilis. Dessas, 80% tinham os acompanhamentos e os cuidados médicos e 20% dessas gestantes nesse mesmo período não procuraram, né, o serviço de saúde para receber as orientações e o tratamento necessário durante o seu pré-natal. Nos últimos anos, né, obteve-se um aumento dos índices de casos entre as gestantes. E foram cerca de 259 mil casos de sífilis notificados pelo SISNAM, que é o Sistema de Informações de Agravos de Notificação. As possíveis causas no aumento dessa incidência são principalmente, né, o medo do preconceito por se tratar de uma IST, a questão da promiscuidade, o medo do tratamento, né, porque afinal de contas o tratamento ele é utilizado, ele é feito com a penicilina, que é um injetável bem dolorido, né, e também pela reinfecção causada por alguns parceiros que não aderem a esse tratamento. O objetivo geral desse trabalho é analisar a incidência de novos casos nos últimos 2 anos de sífilis gestacional na Estratégia de Saúde da Família Sandro Lúcio Gadibem, aqui em Três Corações. Os objetivos específicos são verificar a importância do pré-natal no diagnóstico e no tratamento da sífilis, analisar a importância do enfermeiro na prevenção, no diagnóstico e tratamento da sífilis gestacional e, principalmente, propor ações que otimizem o pré-natal com foco na prevenção da sífilis. Na justificativa, pretendo, né, descobrir os verdadeiros motivos que podem estar causando o aumento da incidência de sífilis juntamente com o profissional e a gestante, destacar a relevância da orientação do enfermeiro no cuidado da gestante, promovendo prevenção e tratamento de forma humanizada, destacar o papel do pré-natal na prevenção e na detecção precoce das patologias maternas e fetais e entender os desafios que são enfrentados pelo sistema de saúde brasileiro para conseguir controlar essas taxas de sífilis. Problema da pesquisa. Quais os motivos que elevam a incidência de gestantes infectadas por sífilis? No referencial teórico, a sífilis, né? A sífilis, ela é uma doença sexualmente transmissível, né? Uma IST, curável e é específica do ser humano. Ela é causada pela bactéria Treponema pálido. Ela é uma doença infecciosa sistêmica, tem a sua evolução crônica e pode ser adquirida principalmente
através da transmissão sexual, né? Que é a sífilis adquirida, e a vertical, que é a sífilis congênita. A sífilis adquirida é aquela que se dá pelo contato direto com as feridas abertas, né? Os chamados cancro duro, durante o ato sexual. E a sífilis congênita é onde o contágio acontece através da placenta da gestante para o bebê, seja durante a gestação ou durante o parto. O contato com as lesões contagiantes, chamadas de cancro duro, são pelos órgãos genitais, né? E são responsáveis por 95% dos casos de sífilis, podendo apresentar várias manifestações clínicas e com diferentes estágios, né? Que são os estágios que a gente chama de primário, secundário e terciário. Nesse primeiro estágio é onde surge a lesão que é característica da sífilis, da doença, né? Que é o cancro duro. O cancro duro é uma úlcera que tem as suas bordas elevadas, geralmente não apresenta secreção e costuma ser indolor, né? E ele surge geralmente na região genital, né? Após um período de incubação que a gente conta de 10 a 90 dias. No homem, esse cancro duro é mais comum que ele apareça na glande, né, do pênis, e na mulher ele atinge o colo do útero, os lábios maiores e menores e as paredes vaginais. Já na sífilis secundária, ela se dá em decorrência, né, daquela sífilis primária que não foi tratada. Ela é conhecida por causar, né, por trazer o aparecimento de algumas manchas na pele, né, e nas mucosas, principalmente a oral, que a gente chama de sifilides, né, são manchas sifilídicas. Então, a gente chama de sifilides e elas se apresentam geralmente na região das mãos, que é a região palmar, né, as plantares, que é os pés, na região da face, do tronco, né, e junto com elas também pode aparecer alguns sintomas, como a cefaleia, o mal-estar, o prurido, a febre e a linfadenopatia regional, né, que é quando ataca ali a região principalmente da virilha, e a hiporexia, que nada mais é do que a falta de apetite. E por último, né, tem esse estágio que é o terciário, que é quando a infecção já está ali dentro de um ano ou após um ano, né? Potencialmente sem o tratamento. Ela é marcada por formação de úlceras e nódulos, algumas vezes também tumorações, né? Geralmente aparece na área da mucosa, né? Nas mucosas, principalmente da boca e na pele. Elas podem se alojar também em qualquer parte do corpo, principalmente atacar o nosso sistema ósseo. As manifestações mais graves dessa terceira fase, elas incluem a infecção do sistema nervoso central, que é a neurosífilis, né? E ela pode infeccionar os órgãos também, que é quando a gente chama de sífilis cardiovascular, né? Que através do sistema cardiovascular ela atinge órgãos. A sífilis gestacional. A sífilis gestacional é quando a mulher adquire ou é positivada já para sífilis durante o período da gestação dela, né? A ocorrência de sífilis na gestação, ela vem assustando muitos profissionais de saúde, né? Tendo em vista que no Brasil o número de notificações de sífilis congênita é de 135%. Então, assim, de forma geral, a gente não consegue entender por que ainda não se conseguiu controlar esse problema da sífilis, né? Já que a gente tem que considerar que o causador da doença, ele é bem conhecido, né? E os exames de detecção sempre estão disponíveis, né, para a população. E a bactéria também, ela apresenta uma alta suscetibilidade
a penicilina, que é uma droga de baixo custo e de fácil acesso. Os dados mundiais registrados pela OMS são em países em desenvolvimento. Desses dados, né, está associado a eles 91 mil mortes neonatais, 66 mil recém-nascidos prematuros ou de baixo peso, e a sífilis materna não tratada, ela acabou resultando em aproximadamente 310 mil mortes fetais e perinatais e mais de 218 mil crianças que foram infectadas com risco de morte precoce por ano. Vamos lá, infecção do feto. Então, presumia-se que a infecção do feto, a partir da mãe, né, com a sífilis, presumia-se que ela não ocorresse antes do 4º mês de gestação. Porém, já foi constatado a presença da treponema pálido, né, a bactéria da sífilis, em fetos desde a 9ª semana de gestação. E essa contaminação, ela pode causar desde aborto, né, a óbitos fetais e neonatais e sequelas graves nos recém-nascidos, né, que elas podem se manifestar até os 2 anos de vida, né? A sífilis congênita. A sífilis congênita é aquela em que a mãe é soro positivo para sífilis, né? E acaba infectando o feto via corrente sanguínea, através da placenta, ou por meio de um contato direto com as lesões genitais que a mãe tenha, né? As lesões genitais maternas, presentes ali na hora do parto, né? Pode ser no canal vaginal ou na vulva toda ali em si. Alguns dos fetos, eles morrem ainda no útero da mãe, ocorrendo um aborto. E os que nascem, eles podem desenvolver a sintomatologia da sífilis congênita e apresentar sintomas, né, dessas doenças, que são a ceratite intersticial, que nada mais é que uma infecção na córnea, né, a periostite, que já é uma deformidade óssea, os dentes de Hudson, que são deformidades também na arcada dentária, né? O nariz em célula, que é uma deformidade do osso do nariz também, né? Fora as outras irregularidades que podem aparecer no sistema nervoso central, né? Que às vezes pode causar paralisias, né? Dificuldade de fala, falta de audição e etc. A importância do pré-natal na prevenção e no diagnóstico da sífilis. O pré-natal, ele tem um papel fundamental, tanto na prevenção quanto na detecção de várias patologias que são maternas e fetais. A falta de uma assistência qualificada durante esse período do pré-natal e também a falta de capacitação de alguns profissionais da área de saúde, né, no controle dessas infecções sexualmente transmissíveis, a gente tem que considerar um fator determinante, né, para essas taxas altas de aborto, de prematuridade e dessa questão do baixo peso ao nascer, né? Elas são essas causas aí, né? Esses fatores, eles são determinantes, né, na causa dos óbitos fetais, né? Esse fato, né, ele ocorre mesmo quando a gestante, ela possui o registro de consultas médicas, né, de consultas pré-natais no cartão da gestante. Então, assim, a gente não encontra muita explicação para essas questões que acontecem. E as trocas de experiências entre as mulheres e os profissionais de saúde, ela é considerada a melhor forma de promover e compreender o processo gestacional. Aqui, materiais e métodos. Esse trabalho ele foi um estudo qualitativo e quantitativo, né? E vai ser desenvolvido a partir de uma pesquisa de campo. A coleta dos dados da pesquisa será através de alguns prontuários das gestantes, né? Da unidade de estratégia da saúde da família.
dentro do período de dezembro de 2020 a setembro de 2022, né? E serão avaliadas por meio de um questionário. As amostras, né, referidas, eu calculo que seja de, em média, uns 40 prontuários, porque até aqui eu já consegui cerca de 31 prontuários positivados para sífilis, né, gestacional, mas a gente deve considerar o avanço da pesquisa, que ainda vai até o mês de setembro de 2022. Materiais e métodos. O questionário, ele possui 10 perguntas, e dentre essas perguntas, a busca que eu faço é se a gestante conseguiu fazer os chamados testes rápidos na primeira consulta de pré-natal, se foi positivada para sífilis, se ela aderiu ao tratamento, se o parceiro dela aderiu ao tratamento, né? E etc. Os critérios de inclusão são todos os prontuários das gestantes que positivaram no teste rápido para sífilis. E os de exclusão são todas as gestantes que tiveram o seu teste negativo. Os riscos da pesquisa são mínimos, né? De extravio de dados pessoais obtidos através de questionário, por exemplo. E os benefícios é entender o porquê do aumento da incidência e conseguir, através dele, propor medidas de prevenção e de tratamento da sífilis gestacional. E vale lembrar que esse estudo aqui respeitará os preceitos estabelecidos nas resoluções, né? E principalmente os princípios de anonimato, privacidade e sigilo profissional. Aqui segue o meu cronograma, né? Dentro dos meses de 2022, para o primeiro e para o segundo semestre. O orçamento, que foram todos os materiais e gastos que eu tive durante esse trabalho. As referências. E, por fim, eu quero deixar uma mensagem que eu considero muito bonita e muito importante, né? Que a gente deve lembrar todos os dias nessa profissão que a gente escolheu, que é, como enfermeiro, você tem a oportunidade de curar a mente, a alma, o coração e o corpo de seus pacientes e suas famílias. Eles podem até esquecer o seu nome, né? Mas nunca vão esquecer como você os fez sentir. Eu agradeço a atenção de todos, agradeço essa banca avaliadora e a minha orientadora e a co-orientadora, e desejo uma boa noite a todos. Obrigada.